Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. Chegou o dia, jogo de volta da Copa do Brasil, quartas de final. Mineirão vai estar lotado. A preparação do Cruzeiro que foi encerrada ontem, a concentração, os primeiros semifinalistas já definidos. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Copa do Brasil, tivemos os primeiros semifinalistas definidos. O Fluminense eliminou o Bahia. O Bahia tinha vencido por 1-0 em Salvador. O Fluminense devolveu a derrota que tinha sofrido. Só que fez um gol a mais, né? Venceu por 2-0 e eliminou o Bahia. Renato Gaúcho levando a melhor sobre Rogério Ceni e o Fluminense está classificado. Vai pegar na semifinal o vencedor do duelo entre Botafogo e Vasco, que fazem a segunda partida nesta quinta-feira. Jogo de ida foi 1-1 em São Januário. E na chave de Cruzeiro e Atlético Mineiro, temos o primeiro semifinalista, que é o Corinthians, que voltou a vencer o Atlético Paranaense, fez 2-0 na Neoquímica Arena e agora aguarda Cruzeiro ou Atlético Mineiro, que seja o Cruzeiro. Cruzeiro tem a vantagem, fez 2-0 no primeiro jogo na Arena, joga com o seu torcedor, mais de 61 mil cruzeirenses são aguardados esta noite. Importante, hein? Chegar cedo, jogo 7h30 da noite, a gente sabe como é. O Cruzeiro desde ontem, concentrado na Toca da Raposa 2, finalizou a preparação com um treinamento à tarde, e aí o ritmo é de concentração desde o final do treino, quando teve inclusive o apoio do torcedor na Toca da Raposa 2, e agora os jogadores aí nesta manhã vai ter a ativação, que sempre comanda o técnico Leonardo Jardim, e o time muito concentrado, com a dúvida que vai se arrastar até a hora do jogo, que tem a ver com Caio Jorge, jogador fazendo tratamento desde a última sexta-feira para que tenha condição de atuar nesta quinta-feira. Definição somente no vestiário. O Caio vai com a delegação para o Mineirão, isso é um fato. Agora, se ele vai jogar ou não, temos que aguardar. Matheus Pereira está confirmado, Wanderson também está liberado, e aí o técnico Leonardo Jardim tem o time do Cruzeiro quase que pronto, né? Aguardando pelo Caio Jorge. Se não der para ele, uma tendência de Gabigol, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge ou Gabigol é o provável Cruzeiro para esta noite importantíssima de Copa do Brasil. Com a contratação ontem, que foi anunciada pelo Cruzeiro, o pré-contrato com o Neisser Villarreal, e o Cruzeiro, dependendo, já pode ter o seu atleta aí sendo valorizado, porque ele estava na preparação com a seleção da Colômbia Sub-20 e vai disputar o Mundial pela Colômbia. Foi onde ele se destacou, inclusive, na classificação para o Mundial, disputando o Sul-Americano Sub-20. Marcou 8 gols. Foi uma artilharia isolada e jogou muita bola realmente. Tem 20 anos, é um centroavante, pode atuar como beirada também. E a partir de dezembro é oficialmente jogador do Cruzeiro, contrato de 5 anos. O contrato dele se encerra no final de novembro com a equipe do Milionários. Depois disso, ele já pode vir a Belo Horizonte. Claro que é aquilo tudo que a gente já trouxe, não pode ser inscrito, janela fechada, mesmo tendo o pré-contrato assinado, ainda tem vínculo com o clube colombiano e por isso tem essa questão aí da janela, mas pro ano que vem é mais um reforço confirmado, assim como o goleiro Matheus Cunha, que virá após encerrar o contrato com o Flamengo. O Cruzeiro que recebeu hoje torcedores na Toca da Raposa 2 para mais um apoio, né? Mais um incentivo. Claro que o grande incentivo da Nação Azul virá da arquibancada do Mineirão, com 61 mil torcedores marcando presença na segunda partida das quartas de final, nesta quinta-feira.
7h30 da noite, com o Mineirão lotado e o torcedor querendo ajudar o Cruzeiro a buscar esta vaga para a semifinal, e aí só pensaria em Copa do Brasil no mês de dezembro. Até lá, foco total no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter uma vantagem, que é importante, o Cruzeiro fez 2-0 no jogo de ida, mas todo mundo sabe que tem mais 90 minutos para muita seriedade, para apoio total da arquibancada para o Cruzeiro buscar esta classificação. E hoje, no último treinamento, a grande novidade, o Fabrício Bruno. O Cruzeiro fez toda uma logística para a volta do Fabrício Bruno. Ele não só retornou, como passou em casa, foi para a toca, fez recuperação e ainda foi a campo, para treinar. É isso mesmo. Fabrício Bruno, uma condição física absurda, e o atleta está confirmadíssimo no time do técnico Leonardo Jardim nesta quinta-feira. Também deu para ver nas imagens divulgadas que Wanderson e Matheus Pereira treinaram. Estão também à disposição do técnico Leonardo Jardim. O que não deu para ver, Caio Jorge, o centroavante, ainda em tratamento intensivo, e é aquilo que a gente trouxe. É repetitivo? Sim, mas o Leonardo Jardim só vai definir isso no vestiário do Mineirão. Então vai levar essa dúvida. Com certeza o Caio Jorge vai estar com a delegação, porque mesmo se não atuar, ele vai estar ali no Mineirão. Então é aguardar até amanhã, 1 hora antes da bola rolar, quando vem a escalação oficial. Se não tiver nenhum problema, pode repetir o time que venceu o jogo de ida. Caso contrário, precisaria aí definir quem ficaria com a vaga do Caio Jorge. Claro que uma possibilidade maior, se o Caio não jogar, de ser o Gabigol, né? Aqui é apenas opinião, né? Nenhuma informação sobre o que fez o técnico Leonardo Jardim. Temos apenas acesso a essa imagem, né, que o Cruzeiro postou hoje de todo mundo ali do elenco, menos o Caio Jorge no campo, na hora em que o torcedor estava na Toca da Raposa 2. Também voltaram a treinar hoje os garotos da seleção sub-20, o Bruno Alves, o Murilo Hickman, o Kaique Kenji e o Otávio, jogadores aí que estavam com a seleção sub-20 no preparativo para o Mundial da categoria. Tá falando? Agora, começa já a pensar no próximo confronto, Juca. Apesar de ser daqui a 400 anos, o Horácio Zanerato, que tá sempre com a gente, valeu, Horácio, falou aqui, ó, se jogar esse futebolzinho, não passa do Cruzeiro. Galera já colocando o Cruzeiro, né, com muita vantagem, já garantido na semifinal, e já planejando esse confronto. E aí, o Corinthians está jogando bola suficiente ou não, Juca? Não está jogando bola suficiente, não está. Mas também o Cruzeiro não está jogando tudo que a gente imaginava que poderia jogar. Faz uma campanha irregular, a meu ver, e quando chega nessa fase de mata-mata, depende muito de onde vai ser o primeiro jogo, onde vai ser o segundo jogo. Eu acho que qualquer previsão agora, estará o Caio Jorge iluminado como está daqui a 2 meses? Não sei. O Memphis ainda vai estar no Corinthians? Também não sei, né? A gente não sabe nada para fazer previsão. A previsão possível é a seguinte: se o Fluminense jogar o que jogou hoje contra o Bahia, contra o Corinthians no fim de semana, e o Corinthians repetir o jogo que fez contra o Atlético, o Fluminense atropela o Corinthians. Isso sim, isso é possível você prever. Concordo, Juca. Eu acho que até o Danilo vai concordar com você nessa. Não, hoje, se o jogo é quarta que vem, eu colocaria o Cruzeiro com 70-30 para passar. Hoje o Cruzeiro joga muito mais bola que o Corinthians. Tem muito mais. Eu consigo apostar muito mais no Cruzeiro do que no Corinthians. Só que o futebol brasileiro é tão maluco que em 4 semanas, em 3 semanas, a gente vai ter 6 jogos em 3 semanas. O Cruzeiro perde 4 jogos seguidos. O Leonardo Jardim fala alguma coisa meio torta na coletiva. Ele é demitido e a gente não sabe se ele chega no final do ano. Então é impossível a gente prever o que vai acontecer até dezembro, que é quando esses jogos voltarão a ser disputados.
Aliás, vai criar um clima até que, independentemente da polêmica do calendário, se foi bom ou não para quem não foi, o fato é que o clima de mata-mata nas semanas finais de janeiro vai ser, esse clima vai ser legal. Então, mas assim, é impossível a gente prever o que vai acontecer em dezembro. É impossível a gente prever o que vai acontecer. Mas hoje o Cruzeiro é bem favorito em relação ao Corinthians para mim. A única pessoa que se deu bem nesse calendário é a gente, né? Porque o Fim de Papo vai bombar no Natal. Vou passar aqui um pré-natal perfeito, Rodrigo. Não, teve uma maioria ali de times que vai ter férias mais cedo e tal, vão se sair melhor com esse calendário. Eu concordo com o Danilo, mas vou lembrar que o Cruzeiro jogou contra o Corinthians pelo Brasileiro na Neoquímica e não foi um passeio, não. Teve um início superior ao Corinthians, mas depois o Corinthians tomou as rédeas da partida e teve até melhor que o Cruzeiro mais para o final do jogo. Então, não acho que tem esse desnível assim tão grande. E aí tem esse aspecto que dezembro é outro campeonato, né? O que eu acho que vai ser curioso em confirmando o Cruzeiro, a gente já está até contando, né? Com o Cruzeiro confirmando a vaga, é que assim, o Cruzeiro vai ter que jogar Vero Brasileiro até o fim, né? Porque ou ele vai estar disputando o título ou pelo menos uma vaguinha ali na Libertadores. O Corinthians, se não ficar para rebaixamento, e voltando, não dá para acreditar no Corinthians disputando rebaixamento, me desculpa, eu sei que o Juca é sempre pessimista, e ele vem com previsões catastróficas, que vai chegar, se salvar na última rodada e tal, não sei o quê, mas não consigo imaginar o Corinthians disputando rebaixamento nesse ano. Vai ter um momento ali que o Corinthians vai poder levar o campeonato meio no... Sabe, deixa a vida me levar ali no final do campeonato, enquanto o Cruzeiro vai estar jogando a Vera. Isso tem aspectos positivos, que às vezes o time mantém a competitividade até o fim, mas tem desgaste. Enquanto o Corinthians, quando chegar... Imagina, se tiver ali o Corinthians na 18ª posição, no final do Brasileiro, e o Memphis com desgaste muscular, ou alguém com não sei o quê, não vão jogar as rodadas finais. Né? Enquanto o Cruzeiro vai ter que botar todo mundo para jogar o tempo inteiro. Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim. Peraí. Se o Corinthians estiver em 18º lugar, vai jogar com tudo, porque vai estar caindo. 18º. Aí eu tô falando ali, 18º, 9º, tipo isso, não é 18º. Confirmando o que eu tinha dito, como ele é pessimista, ele estava achando que eu estava colocando o Corinthians em 18º. Deixa eu contar um pouco dessa história aí, por que eu brinquei aí com o Joaquim Pinto, é porque, poxa, não esperava que fosse ser feito o anúncio ontem, porque o cara assinou tipo uma hora atrás ali daquele anúncio, né? E aí o Cruzeiro notificou o Milionários rápido e fez a postagem, porque durante esse período aí de janela, a gente, óbvio, né, com muito tempo aí no jornalismo, a gente conhece muita gente e era início de agosto, mais ou menos, quando um agente aí do mundo da bola, né, quando trouxemos a informação, acho que foi do Sinisterra, exato, com o Sinisterra, era dia 12 de agosto. Aí esse agente me chamou e tem ideia de valores e tal. E eu achei aquilo meio suspeito, né? Ele falou, não, eu preciso de saber aí o que o Cruzeiro está disposto a investir no mercado. E foi conversando, né? Eu falei, mas por que? Se tem algum jogador aí para trazer? Aí ele falou, depois te conto alguma coisa. Aí passou aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí depois ele voltou, falou que estava trabalhando uma questão, mas que não podia vazar nem nada. E ontem, foi aniversário desse agente aí que participou da história. E aí eu falei, vamos mandar uma mensagem pro cara, né? Desejando feliz aniversário e tudo. E comentei com ele, falei, quando assinar lá, não esquece de mim, não. Ele falou, não, fica tranquilo. Pô, isso era umas 5:30 da tarde. Jamais, Jogo do Brasil assistindo ali de boa e chega a notificação. Mas ele tinha muito medo, porque como que foi essa história?
deve ter uns 3 meses que ele... Acho que ele fez uma parceria com o agente do jogador e tinha muita oferta para o cara porque ele está saindo livre, né? E ele foi muito bem realmente no Sul-Americano. Ele não vinha jogando como centroavante lá no Milionários, e o Milionários também não tem... Depois que perdeu o time para renovar, eles não tinham interesse nenhum mais também de deixar o atleta na vitrine, jogando no time titular do Milionários. Perdeu o tempo, né? A relação ela ficou ali, vai só passar o tempo aí, vamos perder um atleta de potencial e de graça. Tanto que o Cruzeiro fez uma investida no final da janela para ver se eles liberavam o jogador nessa janela ainda, que fechou, que aí ele já podia chegar e já ficar à disposição aí do Leonardo Jardim. Mas o Milionários pediu um valor lá que aí ia deixar a operação mais cara, porque como o Pedro disse, como que o Cruzeiro conseguiu chegar nessa equação? O Vasco teve perto realmente de contratá-lo lá depois do Sul-Americano, ia pagar acho que 4 milhões de euros. Depois teve o Porto também, oferecendo um valor para ele fechar e se apresentar depois lá do Sul-Americano, acho que era na janela do meio do ano. Aí não chegaram em um acordo, mas esteve próximo. E quando o atleta está para sair livre, é óbvio que todo o staff ele vai fazer os cálculos ali. Véio. Se a gente sai livre é tanto, se a gente assina com o clube recebendo um valor, é outro tanto, né? Então, chegou nesse ponto, o cara sair livre é muita vantagem. E é o que o Cruzeiro fez, né? Os outros clubes. Nesta última janela teve Roma, Parma e Fiorentina, também buscando o jogador. Eu não consegui saber qual, mas ele tinha uma proposta em mãos agora de um outro clube europeu. Eu vi até o Pipe Serra falando que o Atlético de Madrid estava de olho também, mas o Cruzeiro avançou acertando com o staff, né? E aí, óbvio, né? Quando a gente fala, o jogador vem de graça, não é de graça. O Cruzeiro vai pagar luvas ao atleta, só que você tem a oportunidade de diluir isso ao longo do contrato, né? Então, são 5 anos, o vínculo dele se encerra, acho que é dia 24 de novembro, e aí a partir de dezembro ele já é jogador do Cruzeiro, com esse pré-contrato. E tem um outro ponto que eu acho que é muito interessante, o atleta já deve se valorizar sem jogar no Cruzeiro, né? Porque ele está na preparação da Colômbia para o Mundial. E vai disputar aí o Mundial. Então, acho que o Mundial é até meados ali de outubro, né? Eu acho que depois do Mundial, o Milionários não vai utilizá-lo mais, mas ele vai perder ali pouco tempo, vem trabalhando com a seleção sub-20 da Colômbia, e é nome aí no Mundial da categoria. Então, foi assim que o Cruzeiro conseguiu fechar essa negociação, e é um atleta que já vai chegar, claro, né? É uma aposta que o departamento de futebol aí busca no mercado, mas é uma aposta que já vai chegar com os olhos europeus voltados aí para essa promessa colombiana, viu, Caramujo? Ô Samuel, e é importante destacar isso, porque às vezes o torcedor pensa assim, jogador veio de graça, porque o Cruzeiro não pagou o clube. Mas é para entender um pouco, é uma negociação parecida, lógico que não do tamanho, mas um pouco parecida com a do Gabigol, né, Samuca? Que dilui durante os anos aí a questão da luz. Algum jogador até às vezes você vai assinar e não precisa de pagar um valor aí de luvas e etc, um valor mais alto, né? Mas não é esse caso, né? É um atleta aí que a gente está falando de vários clubes europeus procurando e o Cruzeiro fechando a negociação para ele vir como agente livre. Mas envolve cifra, isso é fato. E é curioso como que o Cruzeiro trabalha bem no mercado, né? Querendo ou não, um garoto de 20 anos tendo assédio de um time igual a Roma, Porto, times da Europa querendo ele. E ele optando em vir para o Cruzeiro, cara, é porque o plano de carreira é muito bem apresentado, o projeto é muito bem apresentado, viu?